Olha, então deve estar gravando agora. Então, olá todo mundo, hoje é 19, bom, para mim ainda é 19 de outubro aqui de 2022. A gente está aqui fazendo esse bate-papo, Letícia e eu, para falar, bom, o que os founders e as founders esperam do RH, né? Então, primeiro de tudo, a gente queria agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas. A gente recebeu uma enxurrada de perguntas aqui. A gente vai tentar cobrir os temas que as pessoas estão curiosas. A gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? E no final, eu diria 40% do tempo a gente vai deixar para perguntas e respostas mesmo, para isso aqui ser um bate-papo, tá bom? Então não vai ser uma live, né? A gente não vai ficar aqui falando, mesmo que a gente, né, ficar aqui uma hora falando, as pessoas iam ficar cansadas. Então a ideia também é a gente aprender sobre a sua experiência, sobre as suas questões, né? Acho que grande parte desse grupo aqui trabalha ou já trabalhou na área de recursos humanos ou está no ecossistema de startups, então acho que tem bastante troca interessante aqui entre nós. Então, vamos começando. Aqui, de novo, só para quem acabou de entrar, tem um QR Code para o Slido. Então, se você tem ali perguntas, coisas que você já tem aí, curiosidade de saber, então bota lá a sua pergunta. Você pode votar né, perguntas que outras pessoas fizeram, e aí depois no final a gente vai passar por ela. Se você tiver qualquer dúvida e não estiver conseguindo acessar o Slido, pode usar o chat aqui também, a gente vai interagir de alguma maneira. Então, vamos lá. Então, acho que agora é a hora das apresentações, certo, Lê? Isso, acho que só reforçando, né, a questão é agradecendo vocês por estar aqui. A Fernanda e eu, a gente já se conhece de longa data, vai contar um pouquinho disso, mas o que motivou a gente a fazer essa palestra foi muita demanda que a gente tem de mentoria, de pergunta, e a gente queria ter um espaço aberto e seguro, né, falar sem filtro, quais são as grandes dificuldades e quais foram os aprendizados que a gente teve, né, para poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso hoje. A gente não está mais trabalhando em empresas, né? A gente tem uma carreira hoje de advisor, de consultoras, né? Então a gente tem nossa própria empresa e trabalha de forma diferente, mas a gente queria muito retribuir isso, que a gente sabe que não é fácil. Ainda mais pós-pandemia, assim, nível de burnout em RH, né? Muito complicado. Então a gente queria trazer aqui um ambiente para a gente falar sem filtros, sem estar numa empresa, sem, né, ter que levantar uma bandeira XYZ, assim, o que a gente acredita, o que a gente errou, né, que a gente fez várias merdas também, então foi isso que motivou, poder contribuir com pessoas que estão passando por desafios semelhantes com os que a gente teve aí no passado. É isso aí, gente. Compartilhar erros é uma virtude também. A gente tem uma coleção. Bom, vamos lá. Então, só para quem não me conhece, eu sou Fernanda Ortega, eu falo aqui de Barcelona. Fiz uma longa jornada até chegar aqui na Espanha. Sou do Brasil, sou de São Paulo. Fiz a minha carreira toda na área de recursos humanos durante 20 anos. Trabalhei em grandes empresas, então no começo, né, da minha carreira era uma carreira bem tradicional na área de RH, em bancos, instituições financeiras. Trabalhei no Itaú, no Santander, na Serasa na época. Depois eu tive uma época de varejo, fui para a Fnac, que nem existe mais, uma pena que não existe mais aí no Brasil. E em 2011 eu estava na época, eu estava com meus 30 anos, e eu percebi que estava na hora de eu começar a entender essa questão de mundo tech. Eu falei, bom, em algum momento, com 30 anos, eu vou ficar obsoleta, se eu não for para lá, né? E aí eu tive a oportunidade de me juntar ao Peixe Urbano. Acho que alguns de vocês se lembram do Peixe Urbano, que foi um boom, né? Era uma startup assim, que estava bombando no Brasil e tudo. E foi aí que eu conheci a Letícia, né? A Letícia trabalhava na Monacis, na época que era um dos investidores do Peixe Urbano, e foi aí que a gente se conheceu. Mas a gente já vai falar um pouco depois sobre os nossos contatos, né? E aí, lá no Peixe Urbano foi um momento assim, de um crescimento extraordinário. Nós éramos 200 pessoas quando eu cheguei, depois de 9 meses éramos 1.000 pessoas em 6 países diferentes, com 4 aquisições. Foi uma história aí alucinante, né?
E foi aonde eu desaprendi tudo que eu sabia de RH, né? Então, tudo que eu sabia antes não servia mais, né? O ritmo, os processos já não cabiam, né, naquilo. Então, para mim, foi um recomeço mesmo e foi extremamente gratificante. E depois do Peixe Urbano, eu comecei a trabalhar para outras startups, né, também do portfólio da Monax e depois de outros investidores, até que eu fui trabalhar numa empresa. Depois eu voltei para o mundo mais corporativo, numa empresa também de tecnologia. A Ana Paula está aqui, ela foi a responsável por me tirar desse mundo de startup e me mandar de volta para o mundo corporativo. Eu fui trabalhar para uma empresa francesa, multinacional, que estava com um desafio aí de transformação digital e transformação organizacional, né? Então, fui para lá, fui cuidar de Latam, e foi aí que começou a minha experiência internacional, né? Depois de um ano que eu estava nessa empresa, eu fui expatriada para os Estados Unidos, com família, e aí aqui vem um parênteses. Eu tenho 2 filhos, um de 27 e um de 8 anos. Olha o gap. Na época, o meu mais velho estava começando a faculdade e o pequenininho estava tirando a fralda, né? Então, assim, foi nesse contexto que a gente foi para os Estados Unidos. Meu marido, enfim, né, reinventando o trabalho dele para trabalhar remotamente num mundo que não era remoto ainda. E nós fomos ali para os Estados Unidos, onde a gente ficou lá 2 anos e depois a gente se mudou para a Europa. Eu fui expatriada de novo aqui para a Europa e fui morar em Madrid, né? Depois dessa vida louca, eu fui, bom, ainda tive uma experiência numa outra empresa, no StubHub, que era parte do eBay, e naquele momento eu já estava planejando o meu sabático, né? Em 2000, a minha meta era começar meu sabático em junho de 2020, uma data bem interessante. Não sabia ainda que a pandemia estava por vir. Nesse momento, eu não consegui começar o meu sabático, eu ainda tive que continuar trabalhando, porque é isso, os RHs durante a pandemia trabalharam loucamente, né? E finalmente, no ano passado, eu comecei o meu sabático e resolvi começar meu segundo capítulo, né, da história, onde eu saio do mundo corporativo. Vou fazer uma especialização, uma certificação em coaching pela Columbia University, lá em Nova York, e começo a me dedicar a projetos de mentoria e coaching para mulheres empreendedoras, mulheres líderes, né? E também como advisor para startups, né? Então, agora mesmo eu tenho feito vários projetos nesse sentido. Um deles é para uma empresa, para uma startup da América Latina. E aí, nesse contexto, sempre em contato com a Letícia, né? A gente se ajudando como amigas, como uma mentorando a outra aí nos desafios, e aí a gente falou, bom, então acho que é o momento da gente unir forças e devolver para o mundo tudo que a gente aprendeu juntas, né? E aí, Lê, vou deixar você contar um pouquinho da sua história. Obrigada, Fê. Então, a gente já se conhece, né, da época antiga de tech, né, que não tinham 3 startups, assim, tipo, tinham 3 empresas de tech, que era o UOL, Peixe Urbano e mais uma, né? A gente brincava que estava no fundo de venture capital, nem tinha empresa quase para existir, não é como é hoje. Então, assim, todo mundo se conhecia, né? Acho que a Carla tá aqui, a Valéria, a Carioba, a Cessi, todo mundo aqui, acho que é dessa época, né? Da velha guarda de tech, assim. Então, era um cenário muito diferente. Mas eu sou formada em psicologia, sou do interior, né? Sou a primeira da minha família a falar inglês, a ter um curso superior, então minha família é bem simples e acho que me orgulho muito disso. Tudo que eu consegui foi com muita ajuda de outras pessoas, foi estudando muito, né? Não tinha pai rico, não era herdeira, nada disso. E eu segui a carreira de RH porque na psicologia era que pagava melhor, eu precisava me sustentar, então assim, não tinha muita escolha, sabe? Mas eu gostava muito, assim, eu realmente sempre gostei muito. E aí comecei a carreira, trabalhei na Cosan, né, que é Raizen hoje, então assim, trabalhava treinando cortador de cana, depois eu fiz estágio na Johnson, e fui para metalúrgica, que não tinha nada a ver. Eu falei, gente do céu, eu tenho que ir para São Paulo, né? Aquela pessoa do interior que nunca queria ir para São Paulo, tinha medo de cidade grande. Mas eu falei, tem que ir, porque eu olho para cá, assim, não tem nada a ver essa empresa.
Aí eu fui trabalhar em terceiro setor na Fundação Estudar, apliquei pelo site e entrei no Google. E aí eu fui trabalhar, acho que com a Carol Samé e a Carioba, que estão até aqui, né? E aí, época de Google era 2011, sei lá, Google tinha 100 funcionários no Brasil, super difícil de entrar, né? Era um negócio, assim, eu não conhecia ninguém que trabalhava no Google, então... Mas foi realmente, eu comecei a pesquisar, e quais são as empresas que eu acho que tem a ver comigo? E aí eu falei, eu vou aplicar para essas empresas. Aí, tipo, eu lembro que tinha, assim, coisa de 3, 4 empresas, e aí tive a sorte de ser selecionada, né? Então foi muito legal, e aí eu me apaixonei por tech, e nunca mais saí. Então eu fiquei no Google, lá eu fiz startup da aula de University Programs para América Latina, criei o primeiro programa de estágio do Google, fiz várias coisas legais aí junto com o time todo, né, de people lá. E me apaixonei também por trabalhar com empresas globais. Então, assim, questão de diversidade cultural, tudo nem sempre é fácil, mas é uma coisa que eu gosto muito. E eu sempre tive vontade de aprender muito do negócio, né? Para mim sempre foi importante assim ser uma pessoa de business, e não, eu não queria ser uma pessoa de RH. E aí eu fui para a Monax, né? Que é um dos principais fundos de venture capital do Brasil, para trabalhar com, né, recrutamento, com a estratégia de RH das empresas do portfólio. Eu era a única sócia mulher, não engenheira, que não tinha vindo de management consulting. Então, foi uma experiência bem interessante, aprendi muito, e também sofri bastante, né? E aí foi nessa época que eu conheci a Fernanda, que ela era de uma das investidas, conheci a Carla Baroni também. E aí a gente sempre criou um grupo assim de ajuda, né? Porque a gente nunca podia esperar dos founders, dos chefes, ajudar a gente a se desenvolver, não. Então a gente sempre criou essa rede bem forte de uma ajudar a outra. E aí fiquei lá, assim, fiz várias coisas, fui a primeira pessoa de RH a trabalhar num fundo de venture capital no Brasil, uma das primeiras, assim, né, provavelmente a primeira da América Latina também. Tinham pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos que faziam isso, então conversei muito, entendi que era o papel. Aí depois eu criei uma área de comunidade lá, que era para a gente escalar o conhecimento que já tinha no portfólio, né? Então foi bem, é super interessante. Até que chegou uma hora que eu cansei de ficar do lado dos investidores, né? E eu queria botar a mão na massa, que foi quando eu fui para a Movile, para estar do lado da investida, né? Estar do lado ali, rodar folha, rodar payroll, né? Rodar toda a parte de talent management, talent acquisition. E aí, quando eu estava lá na Movile, eu recebi o convite para ir para a Samap, que os dois co-founders do Brasil eu tinha conectado na época que eu estava na Monax. Eles falaram, Lê, a gente quer, tá no momento de RH, a gente quer que seja você. Eu, não, tinha acabado de ter neném, vocês estão doidos, vão trabalhar horrores, já sei como é que é. E acabei indo porque eu gostava muito do Igor e do Saulo, né, que foram os co-founders da Samap aqui do Brasil. E aí lá eu fui para ser CHRO global, né, então tinha 40 países, era uma operação, não tinha um headquarters, claro, mas eu passava 10 dias por mês na Alemanha, pelo menos, perto do mesmo state. Eu não mudei porque meu marido não quis na época, mas assim, eu passava boa parte viajando, né? E aí também tive 2 filhos, 2 bebês nesse meio tempo, né? Viajando, saindo do CHRO Global, de uma scaling up, que vocês sabem, RH já é difícil, né? Uma empresa cross-ocean, então quando eu falo, gente, a vida tá difícil, mas é só um país, é de boa, né? Deixa entrar outras culturas, aí regulation, é tudo diferente, idioma, muito. Então, assim, é tudo que a gente fala quando a gente começa a carreira, quer tudo, depois você não quer nada, você quer, assim, ser individual contributor, olhar para um país só, né? Mas foi um grande case, assim, que eu entrei lá, não tinha nada de RH, a gente tinha 200 pessoas na Samap global, e aí eu fiquei na posição de CHRO até 2.500 pessoas, né? Então, e escalamos 10 vezes também receita, que foi muito legal. Então, todos os subsistemas de RH, tudo isso eu e o time, tinha um time muito legal, então a gente conseguiu juntos fazer isso. E aí chegou um momento, eu falei, galera, tô de saco cheio de ficar no avião, né? Quero uma posição no Brasil. E aí eu fui convidada para assumir como CEO da América Latina, né? Tinha 600 pessoas no meu time, customer support, supply chain, risco, antifraude, uma série de coisas. E aí eu fiz essa migração para operações, que eu amo de paixão, eu me considero hoje uma pessoa generalista, né? Eu trabalho ensinando, eu falo que eu ensino os founders a serem executivos, né? O que você tem que fazer? Como é que você faz na prática? Mas não é uma vivência que eu falo, vai lá, lê um livro, não. Eu rodei, eu sei como é que é difícil pra caramba,
a gente está com pressão de entrega de resultados, está com pressão com funcionários, então essa experiência prática ela é muito única, né? Poucas pessoas realmente conseguem ter isso, de escalar a operação 10 vezes, de ter todo o estresse, tudo. Então hoje, né, eu trabalho como advisor para founders, né, que é basicamente ensinar a serem executivos. Trabalho com planejamento e estratégia, com metodologia de OKR, sempre focado em top management, e também como CEO as a Service, né? E board member e angel investor também. Eu olho muito business de founders de grupos subrepresentados e negócios de impacto ligados à sustentabilidade. E também sou estudante agora do MIT do curso de Chief Sustainability Officer, que é um curso de 1 ano, estou super animada, assim. Então, hoje eu estou fazendo, porque eu realmente gosto dessa área de sustentabilidade, quero aprender, e é um prazer aqui estar com vocês hoje. Que legal, Lê. É super inspiradora essa história, e é isso, assim, acho que os caminhos, né, todos estão percorridos, em busca, né, de crescimento e de autossuperação, e 2, de busca pelo seu, né, pelo seu propósito, pelo seu equilíbrio. Acho que isso pode ser muito inspirador para muitas pessoas aqui nessa conversa. E falando em conversa, né, a gente recebeu de vocês e de outras pessoas que não puderam entrar aqui, mas que deixaram ali no formulário as perguntas. A gente recebeu aqui mais de 60 perguntas, das mais variadas, e a gente tentou agora, né, para a gente conduzir essa conversa, um pouco agrupar essas perguntas em temas, né? Então eu vou compartilhar aqui quais foram esses temas que vocês trouxeram. Tem perguntas difíceis, tá, gente? Acho que tem coisa que a gente não vai saber responder, não. Mas, basicamente, o que veio... então, são 5 blocos aqui. Assim. Tinha muita pergunta em relação a como gerenciar stakeholders, como gerenciar o founder, né? Então, assim, o que o founder espera do RH, mas o founder sabe o que o RH faz? E se o founder quer fazer uma coisa que não tem nada a ver? Bom, enfim, então, tinham várias perguntas aí nessa linha. O segundo tópico era mais operacional, do tipo, bom, agora tem um RH para montar do zero, e agora? Né? O que eu faço? Por onde eu começo? Quais são as métricas? Como que monta equipe? O que faz sentido para uma startup? O que eu fazia lá na outra empresa serve nessa aqui? Então, tinham perguntas nesse sentido. Os skills do RH. Então, assim, como ser um RH de impacto dentro de uma scale-up ou uma startup? São os mesmos skills, né? E aí eu sou agora do time de liderança. Como que é esse skill de top manager nessa empresa? Então, como que faz essa transição? Tem perguntas em relação a tendências de RH, então, assim, como que vai ser o papel do RH daqui para frente? Quais são os modelos de atuação do RH e tudo? E tem algumas perguntas aqui mais capciosas para nós, assim, de erros e acertos, né? Então, assim, o que você mandou mal? Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. De novo, se você teve algum insight, alguma pergunta que apareceu agora, vai lá no Slido e coloca. Então, assim, por uma questão aqui de tempo, a gente deve passar uns 10, 12 minutos aqui por esses blocos, meio que fazendo um download desses temas, e daí a gente vai para a parte mais interativa. Beleza? Ótimo, Eu obrigada, vou parar Fê. de compartilhar aqui para a gente poder se enxergar. Uhum. Beleza. E aí eu vou começar falando um pouquinho, né, desse tópico aí de gerenciamento dos founders e de stakeholders, né? Stakeholder, qualquer cliente interno, às vezes investidor, né, funcionário. E esse, se você me perguntar qual que é a coisa mais importante para a pessoa de RH, para mim é isso. É esse skill set que faz a diferença, né? E o que é stakeholder management? É nada mais do que você saber gerenciar as expectativas do que o pessoal espera, do que você pode entregar, né? E aí, gente, eu falo com muita gente tudo, eu pergunto para o founder, pergunto para a pessoa de RH, qual que é a estratégia de RH, qual que é o objetivo, onde é que a gente quer chegar, e assim, 90% das pessoas não sabem responder. E aí, o que acontece? A gente fica como RH desesperado, que tem 1001 coisas para fazer, o founder fica cobrando um monte de coisa, mas que ele também não tem a menor ideia do que é, e aí fica todo mundo trabalhando sem ter impacto.
Então, para a gente gerenciar, saber, assim, né, eu falo a primeira coisa quando a gente assume uma posição, uma cadeira de liderança em RH, na verdade, qualquer posição, é sentar em alinhar expectativas. Então, vamos lá, o que que é sucesso no final do ano? Como é que a gente sabe que chegou lá? Como é que a gente vai medir isso? Assim, tem que ser, né, se a gente está olhando, sei lá, Q4, tem que chegar dezembro, a gente já tem que saber o que que é sucesso. Então, o que que é ter sucesso? É ter um INPS de 70 lá por cento, ter 20 vagas fechadas de tech com NPS de tanto do candidato e do hire manager. Quando a gente fala coisas muito soltas, assim, isso a gente se perde. Então, a grande maioria, assim, para mim, do relacionamento do RH com os founders, com os stakeholders, se começa errado aí. Não tem claro o que é ponto de chegada. A gente tem uma laundry list, uma lista de 500 mil coisas que ninguém vai conseguir fazer e, às vezes, vai mais atrapalhar do que ajudar a empresa, né? E aí, eu queria puxar aqui, né? A gente está falando de pessoas, assim. A gente não é perfeito, o founder não é perfeito, ninguém vai ser. Então, assim, a gente tem que ter muita empatia e pensar como é que a gente ajuda essa pessoa que está sentado nessa posição, nunca sentou antes, né? E não sabe o que fazer, realmente não sabe, assim, e a gente tem que deixar a vida dessa pessoa mais fácil. Então, não é ficar esperando muitas vezes o que ele vai falar para você fazer, mas é você trazer o plano. Olha, eu acho que a nossa estratégia de RH tem que ser a seguinte, então, no longo prazo, a gente quer chegar aqui, essa é a visão. No final do ano, a gente tem isso aqui e eu vou fazer isso aqui no quarto. Aí ele vai falar, mas e isso, isso? Então, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu vou ter que deixar cair aqui. O que que é prioritário para você? Né? Então, trazer isso, falar, olha, a gente pode fazer isso ou pode fazer isso, as duas coisas não vão fazer, né? Mas aí vai muito de você alinhar o que você consegue entregar, o que está alinhado com a prioridade da empresa, e aí eu sei que é muito difícil, que muitas vezes, né, as empresas não têm uma estratégia clara, então por isso que a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou trabalhar com o time de top management é definir os OKRs da empresa, a estratégia da empresa, que a gente consegue fazer o planejamento de todas as áreas, se não tem, não dá para realmente para fazer, aí você vai ter que puxar com base no teu bom senso, né, e no que as áreas esperam. Mas, assim, esse alinhamento de objetivos é o passo número 1 para a gente fazer um bom alinhamento, né, com os stakeholders. E aí, combinar as regras do jogo. Ó, o que que você espera? Como é que você gosta de trabalhar? Eu te dou report de quanto em quanto tempo. Como é que você gosta de fazer as one-on-ones? Fazer esse rules of engagement, assim, quando a gente começa, né? Então, assim, passo número 1 para mim é isso. E a maioria das pessoas eu vejo que está trabalhando muito e não alinhou qual que é o objetivo dentro de um período de tempo, né? E aí eu acho que, né, dentro dessa linha é super importante também fazer aquele plano. Você chegou na empresa a fazer seu plano de 90 dias, né? Então, como a Lê falou, assim, muitas vezes até a formação do seu próprio plano pode influenciar o negócio a também definir o que é prioridade para eles, porque normalmente as startups elas falham não por falta de ideias, mas é justamente pela total falta de foco, porque todo mundo tem muitas ideias, todo mundo, o empreendedor ele é um turbilhão de novas ideias, de novas possibilidades. Então, assim, um dos papéis do RH ali é justamente ajudar a colocar foco e entender assim, o que vai causar impacto, quais vão ser as estratégias que vão ajudar essa empresa a chegar onde ela precisa, e aonde que as ações de RH vão contribuir naquilo, né? E aí a gente vai falar depois um pouco sobre implementação de RH, roadmap e tal, assim, também para a gente saber porque tem coisa que a gente ama fazer, mas não é ainda o momento, né? Então, a gente também deixar de lado algumas coisas que a gente é apaixonado para poder realmente fazer aquilo que o negócio precisa, né? Um outro ponto que eu queria trazer, Lê e pessoal, assim, que também chegaram algumas perguntas sobre a questão do aspecto de liderança do founder, né? O founder, ele é um fundador, ele é um empreendedor, não necessariamente ele é um CEO, né? E aí eu acho que a gente tem uma tremenda expectativa de que essa mesma pessoa vai ser esse super-herói que, além de ser um empreendedor visionário, realizador, ele também vai ser um CEO experiente, um gestor experiente. Então, acho que também nessa linha, um dos nossos papéis ali é ajudar a construir essa ponte. E que não necessariamente vai ser aquela mesma pessoa que é o empreendedor que vai ser o CEO da empresa. Talvez a gente até ajude a falar, olha, talvez você precise de um
número 2 aqui, né, de um CEO ou de alguém que possa ajudar no dia a dia, enquanto você fica com a parte mais visionária, e de business development do negócio. Então, assim, também, tem essa questão de, se você está acostumado a trabalhar em empresas mais tradicionais com CEO e você vai trabalhar numa startup, provavelmente você vai ficar frustrado de falar: "Nossa, mas como ele não sabe isso?", né, como não tem governança, como porque não é, né. Muitas vezes o empreendedor nunca trabalhou numa empresa formal, nem sabe como é, né. E aí ele contrata, ou ela, né, contrata as pessoas ali no time de liderança para construírem esse caminho. Mas vamos só avançar aqui por causa do tempo, o segundo item, né, Lê, era sobre a questão da implementação do RH, né, então acho que você começou a falar um pouco da questão de como Uhum. definir a estratégia, né. Assim, acho que é muito, né, no mundo perfeito, a gente tem a estratégia da empresa, a gente entende, né, dada aquela estratégia, então, é uma estratégia de, expansão geográfica, uma estratégia de M&A. Gente, vai ser completamente diferente a estratégia de RH, né, e a visão ali da empresa, é uma empresa mais colaborativa, é uma empresa mais competitiva. Então vamos lá, se a gente está falando de empresa que precisa ganhar mercado por lançamento de produto e inovação, a gente não vai fazer modelo de gestão da Ambev, a gente vai fazer um modelo de gestão do Netflix, do Google, mais horizontal, mais colaborativo, né. Então, assim, a gente tem que traduzir não só priorizar, né, traduzir a estratégia da empresa para RH, mas a gente também precisa traduzir esse DNA da empresa para as práticas de RH, né? Aí você vê os valores, o cliente é nosso maior foco, aí você deixa lá um monte de candidatos sem resposta. Então, assim, como é que a gente tem que ter uma coerência das coisas, né? Então, se o número um, a pessoa mais importante é o cliente, então vamos tratar o nosso candidato, o nosso funcionário como um cliente, né? Então, tem uma série de coisas e eu acho que hoje eu vejo muito erro assim de eu chego lá, eu RH, às vezes a gente chega com um sense of entitlement, eu sei tudo, e aí você vai com a sua caixinha de ferramentas que você usa há alguns anos, que funcionou no contexto tal, e você quer implementar na empresa X que não tem nada a ver, né? Então eu gosto muito, uma vez que a gente fez a estratégia, a gente olhar como um problem solver. Qual é o problema que a gente precisa resolver? Então vamos lá, a gente precisa que as pessoas se sintam valorizadas, então a gente vai pagar bônus, vai pagar bem? Não. Com base em quê? Então você tem que ter uma pesquisa, você tem que ter dados, né. Hum. Eu faço bastante mentoria, assim, até pela Endeavor, e aí eu falo: "Tá, mas você está fazendo isso por quê? Qual que é o problema que você quer resolver?". "Ah, é porque as pessoas não estão felizes". "Mas por que que as pessoas não estão felizes? Em que área que elas não estão? Com qual senioridade? Com qual". Então, assim, a gente tem que ter tem que ter embasamento para tomar uma decisão, né. Então, assim, a gente não vai subir o salário se tem 2 pessoas que estão subir a tabela salarial se tem 2 pessoas que estão infelizes. E aí eu acho que é um pouco de métrica, de critério, né, pra gente sair fazendo a coisa. E tudo tem uma ordem também, então, assim, eu gosto, né, primeira coisa, as pessoas têm que receber o salário certo no dia certo, depois você tem que conseguir contratar as pessoas certas, depois você tem que fazer essas pessoas ficarem na empresa e depois você tem que desenvolver. Então, assim, se não está funcionando folha, gente, você não vai fazer um plano de sucessão, né? Se você não está conseguindo contratar as pessoas certas, você tem que resolver isso antes de começar a olhar a turnover, né? Então eu acho que tem uma ordem natural e eu vejo muitas vezes a galera assim afundando em coisa porque quer, não porque foi pedido ou porque não fala não, né? E são coisas assim que mais estão atrapalhando a empresa, né, do que ajudando. E aí eu É. acho que a gente precisa ter muito esse lado do business, porque o business só vai continuar existindo se pagar as contas, se der retorno, ainda mais nesse cenário de eficiência que a gente está vivendo, né? Então, desde formar time, gente, é o mais enxuto possível, é o mínimo possível, né? Então eu falo, olha, com esse time eu vou conseguir entregar isso, né? Eu acho que tem muitos detalhes que estão relacionados, né? Não só a implementar as práticas, mas ao founder, que é pensar, alinhar o objetivo antes de sair fazendo as coisas. É, exato. E também não sobrecarregar, as lideranças, porque pensa que essa empresa, ela também está se provando, né. Ela precisa ser ágil, então se a gente ficar ocupando o tempo dos gestores, das pessoas com 1 trilhão de temas de RH, assim, então na verdade a gente está sendo anti-business, né. Então acho que é muito importante entender, ter esse senso de timing,
de entender em que momento que a empresa está e o que que você fazer que vai realmente causar impacto, né? Eu gosto muito dessa questão de priorizar, menos é mais. Então, assim, assim, o que que vai ser realmente, o que que vai mudar o curso da história. Então, sei lá, se a questão é engajamento, e aí, e eu tenho um case bastante recente sobre isso, né, de uma empresa que eu estou fazendo um projeto onde o INPS está super baixo, e aí os líderes falaram, putz, então acho que a gente tem que pagar mais. Daí eu olho que a gente não tem um problema de attrition por causa de salário, assim, 8% das pessoas que saem da empresa saem por causa de salário, só 10% das pessoas não aceitam as ofertas que a gente faz, então o problema não é salário, né? Então, assim, vamos ver. Então, assim, vamos deixar isso de lado, vamos ver aonde que o negócio está pegando mesmo, né? E aí a gente realmente prioriza naquilo que vai causar impacto. E isso salva tempo, tanto, né, da área de recursos humanos, que normalmente é muito enxuta, né? E também dos gestores da empresa. E assim, a última coisa nessa questão de implementação de RH, e isso apareceu também nas perguntas, assim, pensar em métrica, né? Tinha uma pergunta lá no chat que era, como implantar uma área de felicidade no trabalho? Tá tudo certo se você quer implementar uma área de felicidade no trabalho, desde que você meça o que é felicidade, né? E qual é a E efetividade que isso disso. seja prioritário para a empresa, né? Tem que Exato. ver se o CEO quer fazer. Igual a diversidade, muitas vezes não quer, né? E aí não adianta a gente ficar É, é dando isso aí. morro em ponta de faca. É isso aí. Bom, e aí a gente tem outros dois temas aqui rapidinhos. Então, assim, um que a gente de repente pode até juntar aqui, Lê, os skills do RH, que acho que você já falou um pouco, mas enfim, só para a gente um pouco, né, finalizar esse assunto. E quais são as tendências Uhum, de legal. RH? Eu acho que quando eu penso assim, né, tô pensando em skills do RH nível de top management, gente, porque eu acho que tem muita coisa que é muito específico de cada posição, senioridade, né? Então, assim, um head de RH não deveria ser muito diferente de um head de qualquer outra área de negócio, né? Que para mim é a habilidade que você tem de gerenciar o business, que é traduzir a estratégia da empresa para a estratégia da tua área, saber trazer as métricas que fazem sentido, gerenciar um time. O que é gerenciar o time? É você desenhar o time, contratar o time, treinar o time e fazer esse time performar, né? Ah, mas eu contratei um monte de gente que não entrega nada, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa no top management de RH tem sim que ter esses dois skills de manage business e manage people, e stakeholder management. Para mim, o conhecimento técnico em RH é o de menos. Muitas vezes até atrapalha, que a gente vem com a nossa bíblia de RH, sabe? Eu acho que esse stakeholder management, alinhamento de expectativas é muito importante, e eu diria que uma quarta é problem solving. Qual é o problema? Saber identificar muito bem o problema que precisa ser resolvido, estruturar esse problema e solucionar, né? Então, é menos de vir com práticas prontas e é mais entender qual que é o problema que a gente está procurando, que a gente precisa resolver, né? Ser bem cirúrgico, assim. Então, acho que é isso. Eu adicionaria Vai outros lá. dois aí, Lê, que seria também a questão da autonomia, né? Então, assim, você não vai ter ali muita troca, muitas vezes. Você vai estar bastante sozinho ali no seu mundo para resolver, então, esses problemas e tal. Então, é esperado que você tenha, né, essa autonomia. E a segunda é a capacidade de adaptação. Assim, os tempos numa empresa, né, de crescimento rápido, eles são muito diferentes, né? É quase um Superman, ou Superwoman. A gente tem cada quarter, cada trimestre é um ano. A gente brinca que é um tempo canino, né? Dentro de uma startup. Se você ficar um ano numa startup, assim, eu posso te garantir que é equivalente a 5. Fácil, fácil, né? Então, essa capacidade de mudança, a estratégia muda, a empresa agora está focada em B2B, e aí vamos todo mundo para B2B, aí de repente vai para B2C, vamos todo mundo para B2C, e aí agora vai ser B2B2C, e aí assim, tudo isso a gente precisa assimilar, e a gente precisa ajudar a traduzir isso
para as equipes, né, muito rapidamente. Então essa nossa capacidade de adaptação também é super importante para trabalhar, nesse ambiente. E um bônus, já que é para ser super-herói, eu diria que seria autoestima. Não, gente, vamos conversar que é assim, olha, Saber RH lidar com burnout, né, Fê? e RH, gente, é uma área facilitadora da coisa acontecer, não é o core business. Então, assim, vamos falar aqui abertamente, acho que muitos de nós aqui viemos dessa área, a gente sofre com essa questão da autoestima, a gente quer receber prêmio, a gente quer, né, levar tapinha nas costas e tal, mas assim, gente, não é esse o driver, tá? Assim, se você está buscando ir lá, ser o primeiro da classe, assim, não é isso. Você está indo lá para isso, para botar a mão na massa, para fazer acontecer, resolver problema e sobreviver no final dessa história toda, tá? Não vai ser para ser o RH mais admirado do ano, tá? Então só um bônus aqui. E sobre tendência, talvez o que acho que até é uma coisa que a gente tem conversado e até foi o nicho que a Letícia e eu encontramos, assim, essa questão de trabalhar como Chief as a Service, a gente percebeu também que existe uma oportunidade hoje em dia de acelerar esse roadmap de RH, né, e das empresas contratarem pessoas para projetos, para fazerem esse sprint inicial, para botar a coisa para funcionar e depois contratar os heads de RH para darem seguimento a isso, né? Até por essa questão de cash burn e tudo, as empresas estão cada vez mais conscientes, né, do quanto custa um executivo de alto calibre e muitas vezes eles contratam uma pessoa, um super CFO, uma pessoa extremamente qualificada e que rapidamente se frustra, porque tem algumas coisas muito básicas que precisam ser feitas, né? Então também a gente tem visto essa modalidade onde você monta um time de RH para assegurar os básicos e você conta com um apoio externo de alguém ali mais sênior para dar aquela acelerada no processo do roadmap, né? Eu acho que a bola da vez é a eficiência, né, gente? Acho que É todo isso mundo que aí. está em empresa teve budget cortado, a grande maioria teve downsize, então, assim, até achei interessante que a gente, no grupo de RH, estava recebendo, qual que é a estrutura ideal? A estrutura ideal é a mínima, é a mais barata possível, a mínima, alinhado com o que precisa ser entregue, né? Então, às vezes eu vejo, tem manager de cultura, manager de T&D, manager de não sei o quê. Gente do céu, assim, não tem necessidade. Eu acho que, assim, são muita gente. Eu acho que esse RH, ele não sobreviveu esse ano, né? Muita gente fazendo. Então, eu acho que, assim, eficiência, fazer mais com menos, usar menos consultoria, fazer coisas mais simples, é a bola da vez hoje de sobrevivência para RH. Eu acho que os bons RHs vão passar dessa fase e quem não conseguir repensar isso, eu acho que vai ser difícil. E aí tudo que é de trabalho remoto, né? Assim, a gente precisa saber trabalhar, não tem mais, como tem gente, não, mas eu não quero. Gente, não tem mais, você não vai conseguir contratar dev se você não for para o remoto. E é isso, então, assim, quais são os sistemas, as ferramentas, como é que a gente lida com isso, como é que engaja, como é que mantém a cultura, né? Como é que ajuda os executivos a gerenciar os times. Então, acho que tudo que é remoto é bem importante, ó, e sempre essa automatização, tudo isso, né? Bora para o slide, Fê? Vamos lá. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Quer que eu compartilhe? Eu compartilho a tela. Por favor, tá ótimo. Essa questão, né, do remoto também, e hoje em dia acaba sendo uma vantagem a gente se contratar anywhere, né? Então, assim, o pool de talentos pode estar em qualquer lugar. Então, a gente tem um colega aqui que mora em Porto Alegre, né? E se fosse no passado, ia falar, nossa, mas Porto Alegre, como é difícil contratar. Agora, já não se fala mais disso, né? Então, enfim, pool global é isso aí, Ana, é isso mesmo. Bom, vamos lá para as perguntas. Olha só, para a gente organizar, são 10 minutos, tá, Lê? Para a gente fazer perguntas aqui e respostas. 10 minutos, isso aí. Então, vamos lá. Então, quer começar pela primeira aí? Sim, então, como entender a hora certa dentro de uma startup para implementar as estratégias corretas e produtos de RH.
Então, assim, na verdade, a hora certa depende do problema que a empresa quer resolver, né? E aí vai ser o momento aonde você vai precisar chegar com a sua proposta de implementação. Então, não é para, de novo, eu não faria tudo de uma vez, eu asseguraria os básicos bem feitos, que foi aquilo que a Letícia falou. Então, é isso, a gente tem que garantir um processo redondo, e normalmente é isso que acontece. Primeiro começa por um processo redondo de atração de talentos, né? Então, que você saiba contratar corretamente as pessoas, que você saiba fazer a gestão correta desses funcionários, e aí, pouco a pouco, você vai introduzindo novos temas conforme a empresa vai ficando mais madura. Que é aquele ponto que a gente falou, não é fazer só por fazer, não é ter avaliação de performance só para ter, mas o que é o sucesso? O que a gente espera de outcome, né, de impacto na empresa a partir desse processo? Então, é menos implementar o processo e mais a gente ter um objetivo claro, um problema que a gente quer endereçar, que queira resolver, tá? Aí, pessoal, não sei aqui, quem está acostumado com o slide ou quem não tiver, coloca as questões e votem naquelas que você quer que seja respondida, porque a gente não vai conseguir fazer todas. Então, vão votando, assim, acho que é legal aí vocês trazerem aí os pontos que vocês querem que a gente responda, né? Então, vou pegar essa próxima. Hoje, a maior dificuldade são founders entenderem que precisam desempenhar papel de líderes, dar feedback e se envolverem em todas as áreas. Qual a sua opinião? A minha opinião é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual que é o papel do CEO e alinhar esse papel dele com os diretos dele. É a primeira coisa, porque o papel de CEO vai variar de pessoa para pessoa e de empresa para empresa. Então, assim, eu não sei se ele tem que se envolver em todas as áreas. Porque se ele não tem habilidade para aquilo, o que eu faria é trazer, como a Fer falou, a gente chama nos fundos Adult Supervisor, que é o Eric Schmidt, a Sheryl Sandberg. Não adianta. Ali, assim, ele vai de 4 para 5, mas ele não vai de 4 para 10, que é o que a gente precisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que alinhar o papel que ele quer ter, que ele tem habilidade de ter. Não adianta a gente ficar dando top-down. Assim, descer goela abaixo não funciona, né? Então, de novo, volta para alinhamento de expectativas. Qual que é o papel que você, CEO, quer ter? E qual o papel que a gente precisa hoje e como é que a gente vai cobrir as lacunas, né? Eu acho que o CEO tem que fazer, sim, estratégia e fundraising. Esses são as duas coisas. E ele, se ele não sabe, não dá para terceirizar. Se ele não sabe montar time, ele tem que colocar um COO reportando para ele que vai fazer isso para ele, que vai falar com as pessoas, tudo. Mas, assim, se ele não fizer estratégia, se ele não fazer fundraising, gente, a empresa fecha. Então, sim, se ele tiver que priorizar a estratégia da empresa levantar dinheiro e dar feedback, eu acho que ele está certo. Mas aí a gente precisa alinhar isso, né? Ou então a gente vai ter uma estratégia de trazer pessoas muito seniors que não vão esperar isso do CEO. E não dá para a gente esperar que o CEO gerencie a nossa carreira, da pessoa da RH. Não é real, não é factível. Porque, como a gente falou, são pessoas que estão numa cadeira muito maior do que elas têm. Então, assim, tem que ver uma, duas coisas que elas precisam fazer e fazer aquilo muito bem feito. Porque, se não tiver, você pode ter todo mundo. Uma vez eu falei com o seu, eu falei, você vai ter o seu time inteiro avaliado no olho da rua. Eu falei, vocês não estão vendendo, vocês não estão levantando dinheiro, aí adianta. Não. Então, assim, a gente tem que entender, assim, essa posição de business, né? O seu top, e assim, o ponto dele é preocupação com grana, principalmente, né? Às vezes as pessoas realmente não fica em segundo plano. Não deveria, mas assim, eu acho que é realmente difícil a posição de um CEO. É isso, e largar esse osso muitas vezes é muito difícil, porque é o baby deles, né? Alguns são empreendedores em série, né? Então, para eles, tudo bem, eles têm menos apego, né? Mas para alguns realmente é muito difícil largar a mão do dia a dia ali, do detalhe. Eu vou pegar essa terceira que tem a ver com aquisição e transformação cultural, porque acho que foi isso que eu mais fiz na vida. E assim, eu participei de processos grandes, enormes de aquisição e processos, né, enfim, da gente adquirir empresas, porque na verdade a gente queria trazer os engenheiros para dentro da empresa, então a gente nem estava muito preocupado com o negócio que a gente estava adquirindo, mas a gente estava muito mais preocupado com os talentos que a gente estava adquirindo. Em qualquer um desses cenários, assim, o papel de RH é crucial em conectar os pontos, né?
A gente, assim, nós não somos as pessoas que definem a cultura de uma empresa, tá? Nós somos, eu diria, os guardiões, né, dessa cultura, né? A gente vai garantir que essa cultura se reflita em tudo que a gente faz, né? Então, na contratação, na demissão, no treinamento, na comunicação, isso tem que permear tudo ali. Mas não somos nós que definimos. A cultura, ela é muito, o DNA da empresa é muito definido pelos founders, né, normalmente. E isso, obviamente, é nutrido pelo top management e por aí vai. O que a gente precisa garantir num processo de aquisição e transformação cultural é isso, é saber entender aonde que a gente vai encontrar resistência, aonde estão as diferenças e a gente tentar harmonizar isso. Eu não gosto muito da abordagem de fazer encaixar, né? Não sei como fala isso em português bem, mas assim, essa questão, né? A diferença entre belong e fitting in, né? Assim, todo mundo busca o fit cultural. Assim, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem que tem que garantir assim, o que a gente precisa quando a gente está crescendo como empresa, o que a gente está transformando, o que falta, né? E a mesma história do CEO ali. O CEO ou a CEO, eles não são perfeitos em tudo. Então, o que falta? É a mesma coisa para a empresa. Então, o nosso papel nesse processo de transformação é justamente buscar o que falta e integrar isso e fazer com que essas coisas conversem e não virem conflitos dentro da empresa, né? Em termos de indicadores, Lê, você que gosta dessa parte de indicadores, quais são os seus Ai, favoritos? adoro. Meus favoritos. Primeira coisa, a gente tem que ter indicador que vai trazer ação, né, gente? Eu vejo galera assim, não, tenho 20 indicadores, não quer dizer nada, você não faz nada com isso. Então, você não tá fazendo nada com isso, para de medir, né? Mas, para mim, tem alguns que são mais importantes. O NPS do funcionário, né, a satisfação do funcionário. Eu, pessoalmente falando, eu gosto de medir isso a cada quarto, porque assim, você mede uma vez por ano, a pessoa já saiu faz muito tempo, né? Então, assim, não dá pra gente, acho que esse RH tem que agilizar, né? E aí você medir isso e dar o feedback rápido, né? Não adianta você medir e dar o feedback também depois que a pessoa já saiu. Então, esse é o NPS dos funcionários. Offer Rejected, para mim, assim, é incrível. Traz muitos dados do que está acontecendo, de como é que está, né, no mercado. Então, você mede assim, essa questão de atração. Turnover voluntário indesejado. Para mim, é esse o turnover que tem que ser medido. É as pessoas que a gente está perdendo que a gente não gostaria de perder. O resto, assim, tem gente que a gente até quer que saia, né? Eu acho que é até saudável você ter algum turnover. Então, esse, para mim, é o mais importante da gente acompanhar, e não só entender o número, mas, assim, quantos por cento vem de liderança, cultura, compensation, né? E aí eu gosto de medir alguns de eficiência. Então, assim, sei lá, revenue, receita por headcount, né? Por pessoa. Como é que isso evolui ao longo do ano. Então, a empresa está crescendo, está trazendo gente, mas ela está aumentando a receita? Ou EBITDA, né? Eu não sei quais são, dependendo da empresa, o momento faz sentido. Então, Margem pode ser. eu gosto muito de acompanhar de eficiência. Estamos trazendo as pessoas, estamos aumentando a folha, mas a gente está aumentando a eficiência, né? Está trazendo as pessoas estão entregando mais ou estão entregando menos? Então, esse é acho que são esses 4 indicadores que eu gosto muito de observar. E é uma coisa que fala muito bem com business, fala muito bem com finanças e fala muito bem com os investidores. Olha, Tariq, assim, sobre as pessoas que a gente não quer perder, normalmente a gente roda processos de talent review, né? Isso ajuda a gente a ter essa lista, né, dos nossos top talents da empresa, então os top 50, bom, enfim, o que for, o que fizer sentido, mas eu acho que é super importante ter na ponta da língua quem são essas pessoas, porque normalmente são dois grupos aqui, são pessoas de altíssimo potencial e que a gente não pode perder, porque eles são os drivers para o crescimento do negócio, ou são pessoas que também cuidam de áreas-chave, né? E que também a reposição dessa pessoa é extremamente complicada, né? E você perde vantagem competitiva, tá? Então são esses dois, são esses dois itens para a gente chegar nessa lista. Bom, tem mais um montão de perguntas. A gente vai deixar nosso contato aqui, até para que vocês saibam, assim, para a gente não acabar essa conversa e a gente continuar fazendo isso offline.
Então, a Letícia tá compartilhando aqui um formulário de feedback, assim, e também aqui rapidinho tem os nossos contatos. Bom, isso aqui tem um resumo, né? Isso aqui a gente pode até compartilhar com vocês, essa apresentaçãozinha, tá? Então aqui tem os do's and don'ts que a gente colocou aqui para vocês, que de repente pode ajudar, né? Assim, em como se posicionar em algumas situações. E aqui, como a gente pode te ajudar, né? Então, assim, o que que a gente tem feito juntas? Então, a Letícia e eu, a gente está com essa empresa que chama Growth and Action, então, aonde a gente tem ajudado empresas, né, no Brasil e na América Latina, principalmente, e algumas aqui na Europa, nesses temas desde OKRs até, enfim, programas de cultura, engajamento e coaching, tá? E aqui tem os nossos contatos, o nosso e-mail, né, e o nosso LinkedIn que vocês já têm. Então, a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, basicamente para vocês terem os nossos contatos e os do's and don'ts. Mas é isso, gente. Eu peço para vocês responderem para a gente, porque, né, como a Fernanda falou, eu gosto da pessoa que gosta de medir, né? E agradeço muito, né? A gente sabe o quanto é difícil os nossos clientes internos responderem os feedbacks, então vou agradecer muito. E muito obrigada aí pela oportunidade. Eu acho que assim, quem quiser ir pode ir, a gente queria ser bem pontual, assim. Mas ao mesmo tempo também, se alguém quiser ficar, perguntar alguma coisa, tem alguns 10 minutos a mais, eu consigo ficar também. É isso, gente. Obrigada mesmo aí, obrigada pela participação, pelo engajamento aqui nas perguntas. Eu acho que, assim, em termos de engajamento, foi um sucesso, a gente que gosta de medir, assim, né? A gente estava esperando 10 pessoas. Nós tivemos 60 inscritos, então, assim, acho que tem pano para manga, acho que tem bastante coisa para a gente fazer dentro desse tema. Vamos manter contato e mandem aí seus insights para a gente ver como que a gente pode ajudar vocês também nos desafios aí do dia a dia. Obrigadão, gente. Então, não esquecem Obrigada, do gente. feedback. E aí, eu acho que eu vou aqui para o chat que o Celso perguntou, né? Quem quiser fica à vontade para ir, tá, gente? Mas o Celso perguntou sobre RH no mercado financeiro. Me conta melhor aí, Celso. Qual que é a tua dúvida? Obrigada. Letícia, posso falar? Pode? Manda bala. Não, é porque eu vejo que em outros segmentos, essa questão de cultura, de engajamento, essa questão mais de envolvimento do RH é mais absorvida. No mercado financeiro, não consigo ter muito essa visão. Assim, em fintech até que vai, mas no mercado financeiro mesmo, eu vejo que o papel fica um pouco mais aquém. Eu vi que você faz indicadores em relação com EBITDA para trazer resultados mais tangíveis. Eu queria entender como trazer cultura, engajamento, felicidade no trabalho, no mercado financeiro. Às vezes eles não querem. Não tem como trazer. Se eles não querem, não vai colar. É isso, sabe? Então, assim, acho que a gente pode... Você traz, olha, eu acho que a gente poderia ter uma métrica de satisfação dos funcionários. Acho que isso é saudável, a gente vai acompanhar, a gente pode acompanhar. Mas, às vezes, assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi, não adianta descer goela abaixo. Não adianta. E, às vezes, demora, assim, 1 ano para você conseguir convencer uma coisa, sabe? Curva forçada. Nossa, eu lembro, nossa MAP. Foi 1 ano. Eu e o Renato, que trabalhava de entender comigo, a gente convencendo o CEO que não fazia sentido. Então, assim, eu acho que às vezes você tem que ir trazendo cases, né? Mandar artigo. Você pode. Eu adoro o negócio, vamos ter um mentor para você, um advisor. Adoro advisor. Que aí você combina com a pessoa, fala isso, essa pessoa está precisando. Trazer uma pessoa de fora ajuda muito. Mas, assim, às vezes não é um DNA da empresa, às vezes realmente não se importa, assim, e beleza, né? E aí, quando os números começarem a ficar ruins, as pessoas saírem, a oferta ser rejeitada, aí você fala, então, nossa, acho que a gente pode fazer isso. Mas eu acho que Esse é o ponto. Não é só específico esse é o ponto. De mercado financeiro, mas eu acho que de algumas culturas, alguns CEOs, né? Empresas que antes costumavam ser empresas dos sonhos já não são mais, né? E eu acho que esse é um ótimo indicador também para a gente ver
E principalmente, assim, mercado financeiro, mercado assim, de banco de investimento, por exemplo, que antes era o emprego dos sonhos e todo mundo que fazia determinadas faculdades, hoje em dia eles não querem mais perder qualidade de vida, ninguém mais quer trabalhar, né, de sol a sol, de domingo a domingo, né? Assim, o jovem hoje busca equilíbrio, busca coisas. Então, O tem mais um velho banco. também. Não, Eu exatamente, também. mas esse é um exemplo. Aqui, por exemplo, o JP Morgan, eles acabaram de abrir, esse é um case, assim. O JP Morgan estava perdendo muita gente para outros tipos de indústria, e eles acabaram de construir um hub aqui em Marbella, aqui na Espanha, para poder atrair as pessoas para virem trabalhar aqui, né? E serem nômades digitais, para eles não perderem. Então, acho que, de alguma forma, essas empresas acordam, assim. Fala, Ana. Que eu ia complementar, até por experiência recente, né? Eu estava fazendo uma busca para um Red Latam, para um banco de investimento, e a dor deles era essa, Celso. Assim, a organização precisava mudar porque estava perdendo talento, o pessoal está recebendo bônus e está caindo fora, principalmente depois da pandemia. E os heads de negócio continuam com aquela mentalidade de money, 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 money. Então, o que a gente via, né, na área de mercado financeiro, e a Fernanda tem esse background, que ela trabalhou anos no Santander, antes eles eram super money driven. O que importava era a parte de compensation benefits desses bancos sempre foi muito forte. Parte de desenvolvimento organizacional, o resto menos, né? Eles davam menos bola. E agora não. Ou você tem qualidade de vida, você tem que ter um propósito, não é só pelo dinheiro. Então, o mindset dessas pessoas também começa a mudar. E eles veem que realmente tem vida, né, depois desse setor. Então, eles estão perdendo gente, estão perdendo gente para organizar, que estão bem, entendeu? Eu acho que assim, tem gente que aprende no amor, tem gente que é na dor. Na dor, tem um pessoal verdade. que vai na dor, a hora que deixar de ganhar dinheiro, porque não tem gente para entregar as coisas, aí é só olhar, né? É verdade. Mas eu acho que tem uma cultura ainda muito forte aqui no Brasil, principalmente, que é muito diferente da Europa, outro mundo, né? Você falar que tem trabalhar. Imagina, verão da Europa, ninguém quer trabalhar, gente. Ninguém aparece no escritório. E aí, quando a gente vai com Você culturas, por liga exemplo, em as empresas. agosto, ninguém atende telefone, né? Não, assim, né? E o Brasil é muito retrógrado. Aí eu gosto muito do trabalho que o Luciano Santos está fazendo, o Luciano Responde, do LinkedIn, do Insta, que ele está quebrando um pouco esses paradigmas, né? A gente tem uma cultura tóxica de, não, você tem que trabalhar. Não, você tem que entregar resultado. Você está trabalhando de onde você está. Oi, Vitor, você consegue colocar no mute? Sensibilizar o cara, colocar estagiário para ligar. Ô, Vitor Hugo, a gente está te ouvindo aqui. Questão aí do estagiário. No escritório. E aí, assim, eu tenho que cobrar resultado, eu não vou cobrar FaceTime, porque o que vai entregar o resultado da empresa é isso. Mas é negócio olhar quando o mundo viu. Eu acho muito fazem você tá posição do business, fazer o seu tipo de dores, tem que ir como RH ajudar os CEOs, os líderes a dizerem, porque é fácil. Pessoal, desculpa, aqui eu sei que a internet acho que está começando a ficar ruim e o Zoom tem um limite aqui de 1 hora, acho que ele vai cair agora.
Ah, vai cair. Bom, aí é só que vocês quiserem mandar e-mail, perguntar, a gente está à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada. Prazer De foi nada. Imagina.